Eu acabei de acordar e o Trump acabou de capturar o Maduro em plena Venezuela. É isso mesmo que você ouviu. O Trump acabou de confirmar no Twitter que forças americanas realizaram um ataque de grande escala lá na Venezuela e captaram Maduro e a esposa dele. Aconteceu uma série de explosões lá em Caracas, que é a capital da Venezuela. Parte da cidade ficou sem energia, aparentemente foi uma loucura. Aliás, se você tem acompanhado esse rolo da Venezuela, esse ataque nem é novidade para você, né? O Trump tinha colocado um prêmio de milhões de dólares pela cabeça do Maduro e já vinha planejando esse ataque há muito tempo. Eu fiz um Reels aqui no Instagram, eu fiz vídeo pro meu canal, eu falei várias vezes que em algum momento isso poderia acontecer e acabou de rolar, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer agora, que o Maduro foi capturado, mas isso com certeza vai impactar o preço do ouro, que já vem subindo muito nos últimos meses e que em tempos de crise e de guerra sempre sobe mais, e provavelmente também vai ter impacto, quem sabe, em algumas commodities e nas milhões de pessoas que moram na Venezuela. Hoje a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. São mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Só que mesmo tendo uma grande quantidade de petróleo, eles não são grandes produtores. Eles já estão nem em décimo, colocado na produção. Então, se esse ataque realmente causar uma mudança na Venezuela, isso pode aumentar drasticamente a oferta de petróleo no mundo todo e até impactar o preço do petróleo e da gasolina no seu bolso, entre várias outras coisas que são impactadas por isso, né? Obviamente, até por isso os dois lados da história vão ter narrativas completamente diferentes. O Trump diz que a Venezuela é um narco-estado e uma ditadura, enquanto o Maduro diz que os Estados Unidos só queriam invadir por causa do petróleo. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse ataque e o que vocês acham que o Brasil deveria fazer. Lembrando que a Venezuela faz fronteira com o Brasil e várias vezes eles pediram nosso apoio. Então deixa aqui nos comentários e eu volto assim que tiver atualizações. O Trump disse que os Estados Unidos precisaram de literalmente 47 segundos para capturar o Maduro. E agora que ele foi capturado, parece que vai acontecer um impacto enorme no preço do petróleo na Venezuela. O Trump disse que vai administrar a Venezuela daqui para frente até as coisas se resolverem. E como vocês viram, o Maduro foi capturado. O presidente Lula se pronunciou, dizendo que ele é contra o ataque do Trump. Tem um monte de vídeo saindo por aí da galera também comemorando nas ruas da Venezuela. Mas o fato é que tudo isso é muito maior do que as pessoas estão percebendo. Agora que a captura já aconteceu, o Trump disse que vai abrir o setor petrolífero da Venezuela para que grandes empresas dos Estados Unidos possam desenvolver e controlar o petróleo venezuelano. Ou seja, empresas petrolíferas gigantescas vão investir bilhões de dólares em infraestrutura para vender petróleo venezuelano para o mundo todo. Hoje a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo bruto do planeta. São mais ou menos 303 bilhões de barris e 1/5 das reservas globais. E aos preços de hoje, isso equivale a um pouco mais de 17 trilhões de dólares. E o Trump está literalmente dizendo que os Estados Unidos agora são donos disso daqui. Para vocês terem uma ideia desse valor, esse 17 trilhões é simplesmente 4 vezes o PIB do Japão e metade da dívida americana. Então, se os Estados Unidos realmente investirem, explorarem a Venezuela, com o tempo, isso poderia gerar fluxo de receita que poderiam quitar até mesmo uma parte da dívida americana. Seria uma baita jogada para o Trump, sem falar que se esse petróleo todo começar a escorrer para o Brasil, isso significa uma maior oferta de gasolina e um preço ainda menor para os brasileiros. Se saírem mais novidades sobre tudo isso, eu vou avisando vocês, tá? Me segue aqui para não perder nada. Mas eu fico pensando também qual vai ser o impacto agora social na Venezuela. Porque tem muita gente comemorando por causa da liberdade que eles vão passar a ter, que segundo eles mesmos, eles não tinham, né? Então, enfim, vou atualizando vocês. O que vocês acham de tudo isso? Parece que toda essa jogada do Trump para pegar o petróleo venezuelano é só o começo de um plano que é muito maior. O Maduro foi capturado, já deu good night para a galera quando chegou nos Estados Unidos, deu Happy New Year, literalmente, e nesse exato momento ele está detido numa prisão federal de segurança máxima americana. Enquanto isso, a China e a Rússia começaram a criticar a operação e disseram que esse ataque foi uma violação da soberania venezuelana.
Só que o Trump, ele parece não ter dado muita bola, porque não contente em capturar o Maduro, ele começou a ameaçar o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, dizendo que o Petro tem rotas de tráfico no país dele e que ele vai ser o próximo a ser capturado se não ficar esperto. Isso é uma coisa que o Trump disse há um tempo atrás. E se isso realmente vai acontecer, ninguém sabe. Mas enquanto todo esse rolo geopolítico acontece, existe uma outra coisa que literalmente ninguém está falando e que não saiu em nenhuma manchete e que pode dar, quem sabe, muito dinheiro para os Estados Unidos ou talvez para a Venezuela. Eu estou falando do ouro. Eu já falei várias vezes aqui no Instagram, mas talvez você não tenha visto, o ouro está nas máximas históricas. Uma onça de ouro em janeiro de 2025 valia $2.500. Em janeiro de 2026, um ano depois, vale $4.500. Ou seja, o ouro praticamente dobrou de preço em 2025. Acontece que hoje a Venezuela ela tem 161 toneladas de ouro. São as maiores reservas de ouro da América Latina, inclusive tem mais ouro do que o próprio Brasil. E depois de todo esse salto em 2025, as reservas de ouro venezuelanas valem aproximadamente $22 bilhões. E se o ouro continuar subindo cada vez mais, como a gente tem visto, cada vez que ele subir $100 no preço da onça, isso adiciona cerca de $500 milhões no balanço da Venezuela e geralmente conflito geopolítico igual a preço do ouro subindo. E o mais louco de tudo isso é que os cofres são apenas a ponta do iceberg. É isso que eu queria falar para vocês. Talvez vocês não saibam, mas uma parte da Amazônia pertence à Venezuela. E tem uma área quase que secreta dentro da Amazônia venezuelana chamada de Arco Mineiro de Orinoco. E existem estimativas de que essa área sozinha tem entre 8 e 10 mil toneladas de ouro ainda não exploradas. Então, se a onça de ouro custa $4.500, isso significa que essa área tem quase $1,5 trilhão enterrado debaixo do solo. Tá todo mundo falando da prisão do Maduro e do petróleo, obviamente, que realmente é muito importante para todo o contexto da Venezuela, mas a gente não pode esquecer desse metalzinho amarelo que todo mês está batendo novos recordes e com certeza os Estados Unidos, dependendo de como forem tocar a operação, podem tentar tomar uma parte, né? Enfim, me segue aqui para não perder mais novidades sobre tudo que está acontecendo. E se deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer com o ouro venezuelano. Tem algo muito estranho acontecendo com o ouro e com a prata. A prata acabou de ultrapassar a Apple e se tornou o terceiro maior ativo do mundo em valor de mercado. O ativo mais valioso do mundo é o ouro, com $31 trilhões em valor de mercado. Seguido da Nvidia com 4,5 trilhões e depois vem a prata, que acabou de passar a Apple com 4 trilhões. Só para vocês terem uma ideia, no começo do ano, a onça da prata custava menos da metade do que vale hoje, $29. E hoje a prata está custando $72, uma alta de 150%. E o ouro a mesma coisa. No começo do ano custava $2.600 a onça e hoje está custando $4.600. Platina, a mesma coisa. Palladium, a mesma coisa. Praticamente todos os metais preciosos estão valorizando muito desde o começo do ano. Isso pode ser muito perigoso para a economia global por vários motivos. Primeiro, porque o ouro e a prata sempre sobem antes de uma crise acontecer. Aconteceu várias vezes na história e está acontecendo agora de novo. E segundo, porque todo o mercado de inteligência artificial, de painéis solares, de Bitcoin, várias outras tecnologias precisam desses metais para funcionar. Então, se esses metais ficam mais caros, isso pode acabar encarecendo quase todas as outras tecnologias. Inclusive, alguns meses atrás, eu já tinha falado aqui no Instagram sobre o ouro, quando ele tinha batido $4.000. De lá para cá, ele já subiu mais de 10%. É o mundo onde a gente tem impressão de dinheiro e ativos escassos se valorizando, ou o dinheiro se desvalorizando, depende do seu ponto de vista. Deixa aqui nos comentários se você investe em prata e ouro, se você acha que esses metais vão continuar subindo ano que vem. A Venezuela, o Lula fez campanha pro Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez: pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação. Vejam vocês, relatos de venezuelanos, por que chegaram a esse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja.